Transformação digital. Você sabe o que é? Está preparado para ela? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar sobre esse assunto. Olá, eu sou o Marcon e esse é o canal Whats, um canal do conhecimento. Bom, a transformação digital, o que é? Para que serve? Onde ela nos afeta? Para a gente falar um pouquinho desse tema, a gente precisava antes entender um pouco sobre as 4 grandes revoluções que ocorreram na história da humanidade. A gente começa falando da Revolução Industrial, que durou mais ou menos até 1840. A Revolução Industrial foi um marco na história da humanidade, porque nesse período começou-se a pensar em padronização, a indústria, a produção. É o período que a gente sai da produção artesanal, onde a gente tinha as famílias que faziam os artesanatos, produziam os produtos de determinadas variedades, situações, e esse conhecimento era passado de geração a geração, somente nas famílias. E com a Revolução Industrial começou-se a criar os modelos, os tempos, os movimentos, as repetições, e aí começou-se a ter escala. Nesse período inventa-se a máquina a vapor, inventa-se o tear, e aí a gente tem um reflexo nisso tudo do carvão, porque para movimentar as máquinas a vapor precisava do carvão. Foi uma mudança muito grande na época, a sociedade teve um boom de desenvolvimento, a economia saltou em escalas estratosféricas em relação a ganhos, e então a gente tem aí o primeiro marco, que é essa mudança, essa primeira quebra de processo de ruptura que foi a Revolução Industrial. A segunda revolução, que ocorreu de 1840, mais ou menos ali um pouco à frente, até 1945, a gente já percebe que ela passa a ter um tempo de desenvolvimento de evolução mais curto. Então, um menor espaço e mais evolução. Por conta da primeira? Não sei, pode ser uma consequência. Mas, enfim, ela traz um desenvolvimento muito forte das indústrias de química, das indústrias de petróleo e das indústrias de aço. Então a gente tem um grande salto assim nas pesquisas, nos desenvolvimentos. Um exemplo muito legal disso, para a gente exemplificar assim e ficar bem claro, é que deixou-se de construir barcos e navios de madeira e passou-se a construir navios de metal. Né? Como assim? O metal flutuando? Pois é, temos essa tecnologia sendo desenvolvida nesse período. Na sequência, temos aí a terceira revolução, que entendemos ter durado aproximadamente até 2010. Isso também segundo alguns estudiosos, alguns especialistas na área da administração. O que essa terceira revolução trouxe de melhoria? Primeiro, de novo, um novo achatamento do período de evolução. Então a gente, no menor espaço de tempo, a gente passa a ter uma revolução e uma evolução muito grande. Esse período é marcado por alguns fatores, os principais são a mecânica, a gente sai da mecânica analógica e começa a se pensar na mecânica digital, e isso aí trouxe novamente um boom assim, para as indústrias. A gente começa a pensar nos microcomputadores e junto com eles o nascimento da internet. Imaginem vocês, 1969, meados ali desse ano, o governo americano precisava criar um protocolo, uma forma de comunicação rápida, eficiente e seguro. Então desenvolve um projeto chamado ARPANET, que hoje é a nossa internet. Teve origem lá em 1969. Sim, temos internet desde essa data. Mas enfim, esses dois fatores, os microcomputadores e a internet, deslanchou muito. E em 1985, 86, quando no Brasil começou a ter o boom também dos microcomputadores, trouxe uma evolução muito grande para o nosso país. E sentimos isso na pele, as pessoas aí que lembram dessa fase, desse período. Nossa, quando eu vi o primeiro computador, cara, era uma coisa de louco. E hoje a gente está aqui gravando um vídeo com um dispositivo pequeno que cabe no bolso e tem uma alta resolução, enfim, são tecnologias que vão evoluindo. Mas a terceira revolução, ela trouxe isso pra gente, ela trouxe esse embrião do que a gente tem hoje. E aí a gente permeia para a quarta revolução. Alguns estudiosos, alguns autores prescrevem que ela surgiu em 2010, alguns falam que ela começou em 2005, 2006. Então tem uma divergência aí, não vamos entrar nesse mérito agora. Vamos adotar a data de 2010, de 2010 até os dias atuais. O que é essa quarta revolução? Essa quarta revolução, pessoal, é a revolução 4.0, ou
Indústria 4.0, ou a revolução atual em que vivemos. E aí o que ela trouxe? Novamente, temos um achatamento do espaço-tempo para que as evoluções ocorressem, e agora de uma forma muito rápida, muito dinâmica. A indústria 4.0, ela trouxe a inserção de alguns componentes que ainda estão se desenvolvendo, mas que já estão trazendo muita coisa nova, muita coisa legal. A gente tem a introdução dos robôs nas indústrias, robôs de alta performance, robôs de alta produção. A gente tem os drones, que é uma tecnologia que, cara, tem muito a decolar ainda. A gente tem os chatbots, que são já um embrião ali da inteligência artificial tratando diálogos com seres humanos. Então a gente tem uma interação máquina-ser humano direta. E hoje estuda-se uma evolução do chatbot ou dessa inteligência artificial para que ela comunique robô com robô. E aí teremos talvez um robô falando com o ser humano, mas isso é um tópico para outro vídeo. Marcamos então os 4 pontos principais de revolução que tivemos na história da humanidade. E aí a gente começa a pensar a transformação digital. O que ela é? A transformação digital passa a ser então uma consequência de toda essa evolução. Ela passa a ser uma quebra de paradigmas. Por quê? Com toda essa mudança, com toda essa evolução que veio acarretar muito conhecimento para o ser humano, começou-se a mudar alguns mecanismos. Então, por exemplo, quando a gente diz que lá na primeira revolução industrial, datada de 1840, surgiram os primeiros modelos de indústria, a gente ainda em 2021 tem alguns modelos semelhantes ao que se tinha antes. Então aquelas indústrias de base, aquelas indústrias mais tradicionais ainda mantêm, porque ele é um modelo eficiente. Porém, com essa evolução agora e com esse conceito de transformação digital, isso está mudando, porque as coisas estão muito rápidas. Hoje o conhecimento, você tem muitas vezes que desaprender. Então conceitos como o senso destrutivo, a destruição criativa, que é você destruir um conhecimento, destruir um conceito para criar um novo, melhor e mais evoluído. A gente tem a quebra dos paradigmas tradicionais. Então essa disruptura do conhecimento que marca muito a transformação digital. Porque a gente está tendo que reaprender algumas coisas que estávamos muito acomodados e acostumados. Temos aí o home office também, que tem um impacto muito grande, e a pandemia que estamos passando demonstrou que temos capacidade para ter altos índices de produção com home office. É uma coisa que ainda está em evolução, ainda tem muito a crescer, mas teve uma abrangência muito grande. Também é uma transformação digital. As escolas convencionais estão mudando. Não adianta nos enganarmos achando que esse modelo de escola, que também vem desses mesmos períodos, vai continuar sendo assertivo, vai continuar sendo eficiente. Novamente, a pandemia nos trouxe a experiência de que é possível, é viável termos educação à distância, termos escolas virtuais, termos um EAD de qualidade. Entendemos que ainda temos muito a crescer, a desenvolver nessa área, mas também isso é uma disruptura, isso é uma quebra de paradigma. Imaginem vocês, se vocês voltarem 30 anos atrás e falar que o teu filho não ia para a escola, que ele ia aprender de casa, que ele ia estudar num computador. Impensável, hoje viável. Temos ainda a questão dos projetos virtuais. Então hoje nós temos muitas coisas que são virtuais. Nós temos as vaquinhas virtuais, nós temos projetos virtuais, nós temos escritórios virtuais, certo? Temos aí o conceito de marketplace. Olha que legal. O que é um marketplace? Cara, o marketplace é um shopping virtual. Sim, temos ali um grande player do mercado, que ele tem uma estrutura, ele já tem uma expertise de negócio, e por que não ele colocar pequenos parceiros, pequenas estratégias para fazer o seu shopping virtual, o seu marketplace? Então, quando você compra de uma grande loja virtual, muitas vezes você está comprando de um pequeno empreendedor, de uma pequena indústria que está ali no local virtual, colocando o seu produto de forma virtual e você comprando, pasmem, com dinheiro virtual. Pessoal, imaginem tudo isso. Há 10 anos atrás, dava para pensar? Dava para imaginar Bitcoin há 10 anos atrás, que é uma criptomoeda, que é uma moeda virtual? Não dava. Dava para imaginar a gente fazendo isso, usando um pequeno dispositivo, um celular, uma microcâmera, gravando com alta definição, certo? Então são coisas que nos trazem
ao seguinte pensamento: o meu comportamento como ser humano vai permanecer igual? Evidentemente que não. Precisamos evoluir, precisamos crescer as nossas cabeças, e aí é onde entra a questão do aprender a aprender, que eu citei atrás. Então, a questão de eu ter que desaprender algumas coisas, alguns conceitos que estão enraizados, que foram ensinados de uma forma que naquele momento era ideal, hoje não servem mais. E aí a gente começa a ter reflexos no âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito familiar. Imagine vocês o seguinte: hoje um profissional ele pode muito bem ser uma empresa e não ter um local físico. Ele pode trabalhar num escritório de coworking, ele pode trabalhar home office, ele pode ter a sua empresa na internet, ele pode vender ou revender produtos, certo? Isso está trazendo, gente, uma mudança para o comportamento do consumidor. Por quê? Aí a gente tem um conceito paralelo, que seria a internet 2.0, que é o consumidor ter o engajamento na tua empresa de fora para dentro. E isso já está acontecendo, isso é uma realidade. Quantas e quantas empresas hoje nos permitem que façamos inferências ou sugestões ou melhorias em seus produtos através de canais digitais, através de sites de reclamação? Não são todas? Com certeza não. Mas temos aí sim uma mudança nisso também, que não deixa de ser. E aí, quando eu olho para a transformação digital, pessoal, é tudo isso, é esse conjunto de coisas modernas e atuais que vem acontecendo que nos fazem evoluir e mudar. Não é simplesmente, muita gente acha que a transformação digital é um grande sistema, é um excelente aplicativo. Isso também com certeza contribui, mas não é só isso. Existe aí uma mudança de inteligência, uma mudança de conceito humano. O ser humano passa a ter um foco maior, porque as máquinas estão fazendo as coisas que eram mais braçais, que eram mais repetitivas, e o ser humano passa a ter a sua essência do pensar, do planejar, do direcionar. Isso é a transformação digital. Aí as empresas modernas, os profissionais modernos, eles vão ter sim que se organizar e se entender como pessoas, como seres humanos nessa nova realidade. Marcon, eu vou ter que reaprender o que eu já sei? Sim, com certeza. Então, a busca pelo conhecimento, a exploração de novas situações, de novas estruturas, de novas tecnologias, tende a fazer com que nos mexamos mais, nós estudemos mais, passamos a buscar mais conhecimento. E isso com certeza vai trazer uma evolução para o ser humano? Sim, vai. Vai trazer uma evolução para as empresas? Com certeza, isso está acontecendo. Demos alguns exemplos aqui. Os profissionais liberais estão mudando também. Toda essa mudança, toda essa dinâmica, pessoal, é a transformação digital. Então, quando ouvir esse tema, não vamos pensar somente nas tecnologias, vamos pensar nos conceitos humanos e nas mudanças que temos que promover em nossas cabeças e nas cabeças de nossos colaboradores, de nossos parceiros profissionais, de nossos players ou de nossas indústrias. Um exemplo que eu quero deixar aqui, a empresa desse grande empresário que fez a viagem ao espaço, os caras começaram vendendo CD, vendendo livros, e hoje se tornaram o que são. Até para o espaço o cara está indo. Então isso tudo demonstra a transformação digital. Isso é a disruptura da modernidade. Pessoal, e aí? Vocês realmente estão preparados para a transformação digital? Estão dispostos a modificar, quebrar os paradigmas, fazer uma disruptura com os conceitos antigos? Comenta aí, fala pra gente o que você acha, como que você se sente em relação a isso. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, passa para os amigos, vamos compartilhar conhecimento de qualidade. Eu deixo aqui o meu muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!